estou bem, graças a Deus, e hoje vamos a mais uma videoaula. Na aula de hoje, vamos dar início ao capítulo 3 de vocês. Trabalharemos as páginas 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50 e 55, referente à Era Vargas, de 1930 a 1945. Trabalharemos a crise da oligarquia, o governo provisório, o governo constitucional, o Estado Novo e a modernização industrial e a política trabalhista. Além dos Estados Unidos, a crise de 1929 atingiu a economia de outros países, pois tanto as importações como os empréstimos e investimentos estadunidenses foram suspensos. Os países agroexportadores, que vendiam produtos em grandes quantidades aos Estados Unidos e à Europa, ficaram sem os rendimentos da exportação e com quantidades enormes de produtos agrícolas sobrando. O Brasil fazia parte desse grupo de países. Lembrando que, nesse contexto, a economia do Brasil estava baseada também na exportação agrícola, principalmente no café. O café, por algum tempo, ficou bastante alta e sustentou a economia brasileira. Contudo, durante a crise de 1929, a situação do café vem se complicar, pois esse produto era, no contexto, considerado um produto de sobremesa e não um gênero de primeira necessidade. E devido a isso, a sua procura caiu muito e os investimentos foram bem baixos. Para tentar melhorar essa situação, o governo federal chegou a armazenar as safras de café para assim tentar manter os preços em um nível razoável e ajudar os seus produtores. No entanto, essa medida ela não ajudou muito, uma vez que os produtores vendiam as suas safras ao governo, mas não diminuíam as áreas plantadas com café e muito menos buscavam investir o valor que recebiam do governo em outros produtos. A crise cafeeira pendurou por um bom tempo e, mesmo com o fim da Primeira República, as preocupações com a valorização desse café persistiam. Afinal, era ele quem sustentava toda a economia brasileira. Em 1930, Getúlio Vargas assumiu o cargo de presidente do Brasil com a missão de organizar um novo governo até que fossem convocadas novas eleições. Era o início do que chamamos de governo provisório. Um ano após assumir o poder, Vargas autorizou a queima de milhões de sacas de café estocadas para tentar elevar os preços desse produto. Mas, mesmo assim, não conseguiu solucionar a crise cafeeira. Com isso, várias outras medidas também passaram a ser tomadas, como a elevação de imposto, a taxação das explorações. E, em meio a isso, muitos fazendeiros trocaram a cafeicultura por outras atividades produtivas. E a produção de café foi se ajustando à procura internacional. Embora Vargas, nesse contexto, tivessem a vontade de solucionar
a crise do café, ele também deixava claro que tinha outras intenções, que era de traçar um novo rumo para o país. Assim, a economia passou a ser priorizada com base no desenvolvimento das indústrias de bases, representadas sobretudo pela produção do aço, das máquinas pesadas, da extração e refino do petróleo. Ou seja, ele incentivou outros elementos que servissem de base para que outras indústrias se desenvolvessem. Em meio a isso, ele também criou diversos ministérios e órgãos técnicos, com o objetivo também de desenvolver o país, modernizar o Estado e o sistema produtivo. Além disso, para centralizar o poder em suas mãos, Vargas tomou várias outras atitudes, como dissolver o Congresso Nacional e as câmaras estaduais e municipais, substituiu os governadores por interventores nomeados e também criou ações que levassem em conta as relações de trabalho e a política de emprego. A extrema centralização do poder no governo de Vargas descontentou muitos setores da sociedade brasileira. E, em meio a isso, surgiu vários movimentos de contestação que exigiam a nomeação de um paulista como interventor do Estado e o retorno do governo constitucional. Apesar de todas as medidas de Vargas para tentar conter essas revoltas contra o seu governo centralizador, deflagrou-se em São Paulo a Revolução Constitucionalista, em 9 de julho de 1932, pela liderança do movimento MMDC. Essa Revolução Constitucionalista exigia a imediata redemocratização do país. Contudo, após 3 meses de luta, o movimento foi derrotado pelas tropas federais do governo. Para Vargas, não tinha mais como se voltar atrás na promessa de redemocratizar o país. Assim, em 1933, a Assembleia Constituinte iniciou seus trabalhos e a nova Constituição ficou pronta. Essa Constituição era um conjunto de leis que combinavam características liberais com medidas que garantiam ao governo exercer certo controle econômico. Essa Constituição de 1934 trouxe consigo vários pontos importantes no que diz respeito à ordem econômica e social, à legislação trabalhista, à participação política e à educação. Além da elaboração da Constituição de 1934, a Assembleia Nacional Constituinte elegeu, por meio do voto indireto, Getúlio Vargas como presidente da República para um mandato de 4 anos. Esse governo ficou conhecido como governo constitucional, que deu a Vargas mais 4 anos no poder. Esse período de governo constitucional de Vargas foi marcado pelo crescimento tanto das forças de extrema-direita quanto das de esquerda, que travavam embates entre si.
cada grupo buscando ampliar seu esforço e influenciar a sociedade brasileira. Entre esses grupos destacam-se a Ação Integralista Brasileira, AIB, e a Aliança Nacional Libertadora, ANL. A AIB pertencia à extrema-direita e a ANL pertencia à esquerda. Em 1935, a ANL organizou um ato público na qual pregou a derrubada do governo Vargas e, em consequência, foi colocada como ilegal. Logo após isso, a esquerda se rearticulou e tentou novamente dar um golpe. Contudo, foi mais uma vez repreendida. Logo após isso, o Congresso aprovou o estado de sítio e criou órgãos específicos para reprimir qualquer ato contrário ao governo, como a Comissão Nacional de Repressão ao Comunismo, ligada ao ministro da Justiça e Tribunal de Segurança Nacional. E foi nesse clima de tensão que começou a surgir novos movimentos políticos, já pensando na substituição de Vargas. Contudo, as eleições para essa substituição jamais se realizaram. E, em meio a isso, foi denunciado um suposto plano Cohen para a tomada de poder pelos comunistas. E a notícia sobre esse plano circulou por todas as esferas de poder e também pela imprensa, provocando várias reações radicais por parte do governo. Contudo, o documento havia sido forjado pela agremiação. Em meio a essas tensões, em 1937, o Congresso foi fechado e Getúlio Vargas determinou o fim do governo constitucional e o início do Estado Novo, justificando a medida por meio de falsa ameaça comunista. A Constituição de 1934 foi substituída por outra, e esse contexto foi marcado pelo autoritarismo que se centrava o poder do Estado nas mãos de Getúlio Vargas. A Carta de 1937 entrou imediatamente em vigor e tinha dispositivos que garantia ao presidente o poder de governar por meio de decretos e leis. Com o fechamento do regime e a centralização do Estado, vários órgãos ganharam destaques. Alguns já existiam, outros foram criados após 1937. Nesse contexto, a produção industrial teve grande foco, ocorrendo a substituição de importações, ou seja, a fabricação nacional de gêneros diversos para abastecer o consumo interno, e o estabelecimento de mais indústrias de base. Contudo, essa industrialização, de certa forma acelerada, só pôde ocorrer porque durante todo o governo Vargas, o Estado adotou diversas práticas particulares que desarticulavam o movimento operário e sindical independente e, ao mesmo tempo, proporcionava melhorias aos trabalhadores de forma que assim garantisse o seu apoio e a sua identificação com os projetos de construção de um Brasil desenvolvido e moderno. Entre os benefícios trabalhistas desse período, podemos citar a criação da Justiça do Trabalho, em 1939, e a consolidação das leis de trabalho, em 1943. A consolidação da Lei dos Trabalhos
sistematizou e ampliou os direitos dos trabalhadores, como o salário mínimo, o registro na carteira profissional, a semana de trabalho de 48 horas e férias remuneradas. E em meio à criação desses benefícios trabalhistas, a propaganda oficial do governo conseguiu meio que promover uma estreita identificação entre o governante e a classe trabalhadora, construindo assim a imagem de Getúlio como o pai dos pobres e garantindo a adesão e fidelidade da massa trabalhadora ao seu grande líder. Mas para conseguir que essa imagem permanecesse, o governo Vargas inaugurou no Brasil o uso intensivo da propaganda e da censura a serviço do Estado, uma vez que, para colocar em prática o seu governo totalitário, era necessário neutralizar as vozes discordantes. E foi a partir disso que, em 1939, Vargas criou o Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, em que toda a propaganda ou todas as manifestações culturais do país estivessem sob a vigilância e censura do DIP. Contudo, o governo Vargas, ele apresentava meio que duas faces. A primeira seria aquela apresentada como o pai dos pobres, no qual ajudou os trabalhadores. E a segunda seria a de um governo totalmente autoritário. Assim, com o passar do tempo, no fim da Segunda Guerra Mundial, a posição de Getúlio Vargas enfraqueceu e seu governo começou a ser contestado. Em 1945, os opositores de Vargas pediram a renúncia do cargo, o que veio se concretizar em 29 de outubro deste mesmo ano. A partir da renúncia de Vargas, começou a se achar que o Brasil voltaria à normalidade democrática. Contudo, alguns grupos ligados a eles passaram a organizar movimentos que pediam a convocação de uma Assembleia Constituinte, mas com a permanência de Vargas no poder. Esse movimento de apoio ao Vargas ficou conhecido como queremismo. Posteriormente a isso, ocorreu as eleições e Vargas se candidatou. Contudo, em 2 de setembro de 1945, foi eleito para a presidência o antigo ministro da Guerra de Getúlio Vargas, o Marechal Eurico Gaspar, assim rompendo com o mandato de Vargas. Referente à videoaula de hoje, eu deixo para vocês as atividades das páginas 41 e 47. Então é isso, pessoal. Resolva as atividades e envie para o e-mail, tá ok? Até a próxima. Fiquem com Deus.